Marcos 16. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Quem for achando, vai dando glória a Deus. Bem bonito, que é para Jesus, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A ordem para a evangelização. Verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A ordem para a evangelização. Como não falar de evangelismo no aniversário da igreja? Em um aniversário de igreja é óbvio que a gente tem gratidão, né? Devemos ter no nosso coração gratidão por tudo que Deus fez, por tudo que o Senhor continua fazendo e por tudo que o Senhor fará. Mas como esquecer daquilo que o Senhor ordenou à igreja? Como esquecer da maior ordem que o Senhor deu à igreja? Por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui. Eu gostaria de pedir às crianças para se acalmarem em nome de Jesus. As crianças se acalmem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as crianças se acalmem. Que a paz do Espírito venha agora, em nome de Jesus. Amém? Como esquecer da maior ordem que o Senhor deu à igreja? A evangelização. Por causa disso eu estou aqui, por causa disso você está aqui. Porque um dia o Senhor nos amou e Ele levantou alguém para pregar para você. Breno, quem pregou para você? Você lembra? Irmã Tequinha? Júnior, quem pregou para você? Claudinha? A esposa, glória a Deus. Quem pregou para você, Claudinha? Não, mas Deus usou alguém para pregar, para dar a Bíblia a você. Humanamente falando. Sim, quem te deu a leitura bíblica? Alessandra e Erivânia. Quem pregou para você, irmão Jacele? Se lembra ainda? Foi mesmo, você chegou de lá convertida a primeira vez. Glória a Deus. Alguém um dia pregou para você. Alguém um dia te evangelizou. Nem que seja dar uma Bíblia para você de presente. Alguém fez isso para você. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que somos salvos em Cristo Jesus. Ou você não crê que é salvo? Quem crê que é salvo aqui, meu povo? Tem salvo aqui, em nome de Jesus. Essa foi a maior ordem que o Senhor deu. Quando aqui no versículo 15, quando Jesus aparece aos discípulos e primeiro ele deu um carão, né, como a gente nordestino fala. Ele deu um carão aqui nos discípulos, por quê? Porque ele já tinha mostrado sinais que ele havia ressuscitado. E os discípulos não creram. Quantas vezes o Senhor está realizando tantos milagres e nós estamos como quem não vê? É assim ou não é, minha gente? É assim. O Senhor está realizando tantos milagres e nós estamos como quem não vê. Porque a gente só tem por um milagre aquilo que para mim é considerável muito grande. Na verdade, o ar que nós estamos respirando já é um milagre. Não é verdade? O ar que nós estamos respirando já é um grande milagre. E Jesus aqui a princípio censurou os discípulos.
deu o velho carão nos discípulos, porque os discípulos tinham tido já provas, sinais da sua ressurreição e, no entanto, não acreditaram. Mas Jesus aqui aparece aos discípulos, literalmente, e ele dá uma ordem e ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O verbo ide aqui está no modo imperativo. Ou seja, não temos muitas escolhas. Como servo de Deus, como crentes em Jesus, temos uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Pregar o evangelho. E muitas vezes nós pensamos que quem prega o evangelho é o evangelista que foi ungido. Quem prega o evangelho é só o pastor que está ali com a responsabilidade de pregar o evangelho. É o irmão que tem mais conhecimento na palavra. É a irmãzinha lá do círculo de oração, que está cheia, né, do poder e da unção de Deus, que se reveste lá de oração. Quando o Senhor está aqui comissionando os discípulos. E eu quero perguntar a você, igreja, que celebra junto conosco 32 anos de ministério. Essa primeira comissão aqui desses 11 discípulos, porque um não estava mais, que havia traído Jesus, eles ainda estão vivos? Estão, igreja? Não. Quem agora são os discípulos de Jesus? Somos a grande comissão nesses dias. E da mesma forma que o Senhor comissionou esses 11, o Senhor também nos comissiona. Evangelizar, amados, não é uma opção. Evangelizar é uma ordenança. Ide. Quando nós vamos conjugar o verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai. Mas quando a gente vai conjugar no verbo imperativo, esse verbo é conjugado ide, igual como Jesus falou aqui, comissionando os discípulos. Ide por todo o mundo. E talvez eu e você não possamos ir por todo mundo, aqui de forma geográfica. Não posso ir nesse momento a outro país, como Cleitinho está lá. E outro dia eu recebi um vídeo de Cleiton dentro da sala de aula, que ele podia argumentar e podia dizer assim: eu vim aqui para estudar medicina. Mas ele aproveitou a oportunidade de estar com 37 alunos dentro da sala de aula. E ele, com o microfone aqui de ponto, começou a falar sobre o amor de Jesus. Lá no Paraguai. O que você tem feito no seu trabalho? O que você tem feito na sua faculdade? O que você tem feito com o seu vizinho? Quando a evangelização é um ide, será que as pessoas têm olhado para você e têm visto você como um discípulo de Jesus? Um seguidor de Cristo? Você vai no seu trabalho e apenas você é reconhecido como alguém prestativo, como alguém inteligente, como alguém que é capaz. Mas ali foi onde Deus te colocou. E Deus não colocou outra pessoa. Aquela pessoa já foi colocada em outro lugar. Então Deus te colocou ali com um propósito.
E não tenha dúvida, não só foi para fazer isso que você pensa que está fazendo naturalmente, não. Quando Deus coloca, quando Deus abre uma porta de alguém na faculdade, pode ter certeza, essa pessoa é discípulo do Senhor, essa pessoa levará a palavra de Deus ali. Ou você acha que quem Deus vai levantar? Irmãos, ide, um verbo do modo imperativo quer dizer de mandar alguém fazer alguma coisa. De ordenar alguém fazer alguma coisa. Menino, vá lavar aquela louça. Minha filha, vá lavar os seus pés que estão sujos. Você está mandando. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa ordenança, queridos, ela não mudou. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga: ela não mudou. Muitas vezes como nós estamos, a situação que nós estamos é o comodismo espiritual em relação a essa ordenança. Eu quero dizer para você nessa noite que para um servo do Senhor não há opção. Se ele diz ide, ele diz ide. Ele não diz assim, faça se você quiser e eu vou te provar na palavra. E você vai dizer como? De que forma? Aonde? Deus vai te mostrar, não se preocupe. Mas eu quero despertar você, porque o Senhor já me despertou. A cumprir, a continuar cumprindo esse ide. Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 9. Quando o apóstolo Paulo, falando sobre anunciar a palavra do Senhor, veja só o que é que ele diz. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 16. Não é preciso, querido, você ser ungido evangelista para sair pregando a palavra, não. Existe sim essa unção de evangelista. Existe sim aquele que vai ser separado só para fazer isso. Mas isso não quer dizer que eu e você deixamos essa responsabilidade. Não temos que ter essa responsabilidade como discípulos do Senhor. Veja só o que é que o apóstolo Paulo dizia. Quem abriu, por favor, diga amém. Capítulo 9, verso 16, diz assim: o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo. O apóstolo era aquele que abria uma igreja aqui, daqui a pouco ia uma viagem missionária, abria outra igreja ali. Ele tinha que dar assistência a essa igreja, daqui a pouco ele tinha que dar aquela. É tanto que as cartas de Paulo, onde ele escreve, porque ele não podia estar em muitos lugares ao mesmo tempo, então ele dava assistência como? Escrevendo. E ele aqui falando à igreja de Corinto, olha só o que é que ele diz. Verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo estava fazendo essa declaração como apóstolo. Será que o apóstolo Paulo não pregava o evangelho? Gente, me responda, sim ou não? Pregava e muito. E ele estava dizendo que se ele anuncia, ele não tinha de que se vangloriar, ele não tinha de que se gloriar e dizer assim: eu já prego muito, vou dar um tempo aqui. Eu já preguei muito, vou dar um time aqui. Eu já prego demais, não vou mais evangelizar, não. Não, ele estava dizendo que sobre ele pesava essa obrigação, porque ele havia entendido. Ele havia compreendido, sabe o que, igreja? O significado da grande comissão. E sem medo, eu quero lhe dizer, olha aqui para mim, que você e eu fazemos parte dessa comissão. Você crê nisso?
e você fazemos parte dessa comissão. Não é um grupinho aqui separado, vou separar aqui esses 6. E esses 6 é quem fazem parte dessa comissão de evangelizar. Não. Com o seu bom testemunho você evangeliza. Com as suas atitudes você evangeliza. Ele diz, sobre mim pesa essa obrigação. E ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. E a gente pensa que nós temos muitas vezes o direito. Irmãos, eu não sei quem foi a pessoa que falou aqui, né? Sobre a Ação Brasil. Eu hoje estava comentando com o pastor, eu disse, Nildinho, uma pessoa dessa como a pastora Ezenete, só recebendo realmente um chamado e um dom de Deus. Porque em todos esses dias que ela está no Recife, porque a Ação Brasil tem em outros lugares, tem outras edições, só nesses dias que ela está no Recife, irmãos, ela não para de orar. É vigília, é reuniões. Tem os vídeos, comece a seguir para você ver. É um chamado incansável, é uma intercessão pela nação incansável. Pegou um barco, foi lá junto com os intercessores lá para um dos rios do Recife e foi lá declarar a palavra, saiu pela cidade declarando a palavra. É um chamado, irmãos, incessante de interceder pela nação brasileira e agora ali, em especial pela cidade do Recife. E o apóstolo Paulo, ele dizia, olha, verso 17, olhe como é forte, irmãos, acompanhe comigo. Quando eu digo a você que não há opção, eu vou lhe provar agora. Quando ele diz ide, e o ide é imperativo para todo aquele que entende que é servo, que é cristão, que é filho de Deus. Porque afinal de contas Deus nos manda pregar para quem, igreja? Para quem? Criatura. Criatura é quem ainda não é filho. A Bíblia diz, todos aqueles o quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos e filhas de Deus. Então você vai pregar para a criatura. Você vai pregar para quem não é crente. Romanos 15:20 diz, esforçando-me para pregar onde Cristo ainda não foi fundamentado. O que é isso? Raminho já recebeu a Cristo. Se eu for sair para evangelizar, eu não tenho que pregar mais para Raminho, ele já congrega, ele já é daquela igreja. Meu objetivo não é pregar para Raminho que já é crente, é para pregar para a criatura. Raminho já é filho, já recebeu a Cristo, eu vou pregar agora para a criatura. Para que ele recebendo Jesus, para que ela recebendo Jesus, ela se torne um filho e uma filha. Veja aqui o versículo 17, acompanhe comigo. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Se o faço de livre vontade, se faço o que, igreja? Interaja comigo. Se evangelizo de boa vontade, ele vai receber o que, igreja? Mais alto, ele vai receber o quê? Gente, está muito fraco. A maioria aqui não jantou, né? Ele vai receber o quê? Galardão, recompensa. Aonde? Lá no céu. Aí eu quero lhe provar que não tem opção. Ele diz, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Eu posso estar nessa noite constrangendo alguns. Irmão, vai evangelizar. Irmão, vai evangelizar. Irmão, pregue o evangelho. Irmã, pregue o evangelho. E você se sentir constrangido, constrangida, coagida. Eu tenho que pregar. Eu tenho que falar do amor de Jesus. Eu tenho que alcançar outras vidas. O apóstolo Paulo dizia, meu querido, se você fizer de boa vontade, vai ter galardão para você.
Mas se você fizer por constrangimento, para você, olha o que é que diz. Repita, acompanhe novamente comigo. É então a responsabilidade de despenseiro, quer dizer, de um encarregado a fazer alguma coisa. Um despenseiro é geralmente uma pessoa que arruma uma despensa. Mas ele tem a responsabilidade de arrumar aquela despensa. Ele tem que ir arrumar aquela despensa. Se você não se sente, né, de forma voluntária, vou fazer com tanto amor, tenho aquele chamado, quero anunciar Jesus, mas nós temos a obrigação. Quem está entendendo? Nós temos a obrigação de, como igreja, anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E ele diz, olha, volte lá para Marcos 16, 15, né? Quando eu li já para vocês, ide é uma ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. A gente prega, irmãos, porque quem deseja aqui que as vidas vão para o inferno, levante a mão. Irmãos, eu não sei você, mas eu vou lhe contar algo. Quando chega um irmãozinho para mim, que diz assim, minha avó morreu, meu avô morreu, aí a pessoa estava bem velhinha. Irmãos, eu fico triste com a morte. Quem é que vai ficar feliz com a morte? Ninguém. Mas eu fico mais triste, sabe por quê? Porque eu começo a conjecturar. Porque o último momento da pessoa, só quem sabe é Deus e a pessoa. Mas eu começo a conjecturar aqui na cabeça. Será que ouviu algum dia sobre o céu? Será que ouviu algum dia sobre o amor de Jesus? Será que esse mesmo neto que está chorando aqui, a morte do avô, a morte da avó, será que falou sobre Jesus? Quando alguém vem pedir oração no grupo, irmãos, que eu até vou adicionar alguns aqui que eu estou vendo que não estão no grupo. Quando alguém vem pedir oração no grupo, eu logo digo assim, irmãos, vamos orar. Mas em especial para que Deus também levante alguém lá onde essa pessoa está, para falar sobre o amor de Jesus para essa pessoa. Para que essa pessoa confesse ali, porque a gente não sabe se Jesus vai levar aquela pessoa agora. Não é verdade, irmãos? Sim ou não? Eu lembro que quando a mãe de Orlando, ela estava para falecer, extremamente católica, foi criada em um berço católico. Teve momentos de se levantar, às vezes, contra o próprio Orlando. Mas ela começou a compreender o que era o Evangelho de Cristo Jesus. E quando ela estava prestes a Jesus levá-la, ela fez questão e ela disse, mande chamar o pastor. E eu lembro que nós chegamos lá na casa de Orlando, eu jamais vou esquecer, ela estava em cima da cama e ela estava literalmente segura pela maioria dos filhos. E a maioria dos filhos, todos bem católicos, né? E ela compreendeu tanto, entendia tanto, que se alguém dissesse alguma coisa, ela dizia, fique calado, deixa o pastor falar. Ela tinha uma sede dentro dela, ela tinha uma sede, ela queria saber. E ali, ela entregou a sua vida a Jesus. E eu não tenho dúvida da salvação dela. E ali, depois da morte, a pessoa pode querer fazer o que quiser com o corpo. Não adianta mais nada, o espírito já foi para a glória com o Senhor. E não foi passar só um tempinho, não, que a gente pensa que a nossa vida, 70, 80 anos aqui na terra, não, meus amados, é a eternidade. Como não evangelizar? Como não evangelizar? Mas tem gente que você vai pregar e a pessoa vai crer e outro vai descrer, isso é bíblico. Você vai parar por causa disso?
Se eu fosse parar, porque tem gente que vira a cara para mim, eu já tinha arrumado as malas e tinha ido embora. Tinha ou não tinha? Você não pode parar não, meu irmão. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 32 ao 34. Uns vão zombar, outros vão crer. E esses que crerão, você tem que pelejar por eles, você tem que lutar por eles, você tem que anunciar o evangelho para eles. Esse é o principal papel da igreja, meu querido, é ir. O ID é uma ordenança do Senhor. Atos capítulo 17, versículo 32 ao 34. Quem abriu, amados, por favor, diga amém. Amém? Olha o que é que diz. Não desanime quando você estiver pregando e a pessoa não quiser saber. Existirão outros que te ouvirão, que abrirão o coração, que receberão a palavra. É bíblico. Uns zombam, outros creem. Olha só, preste atenção. O próprio Paulo estava pregando, e olha o que é que aconteceu aqui. Verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e... O que, igreja? Creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Porque você vai pregar e vai ter gente que vai receber. Quem crê nisso? Você vai pregar e tem gente que vai aceitar. Você vai pregar e tem gente que vai receber a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Enquanto você pensa que está pregando e ninguém está prestando atenção a você, e tem gente que a sementinha está ficando lá. Está ficando lá a sementinha. E essa sementinha, ela vai germinar. E ela vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Por isso, olhe para quem está do seu lado e diga: não pare de evangelizar. Não pare de lançar a semente. Não pare de pregar. Amém? Verso 18 do capítulo 16 de Marcos. Diz assim, amados: pegarão em serpentes. Não, verso 17, perdão, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Feche os seus olhos e abre a sua mão aí, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Espalme aí as suas mãos. E eu vou declarar profeticamente esse versículo sobre a sua vida. E você vai receber, e eu declaro que a próxima vez que você for evangelizar, inclusive no impacto evangelístico sábado pela manhã, vai ser totalmente diferente. De olhos fechados, de mãos espalmadas, recebam, em nome de Jesus. Eu vou declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? Abra os seus olhos. Deus não vai enviar ninguém despreparado.
Deus não vai te enviar despreparado espiritualmente. Pelo contrário, você vai orar e gente será curada. Quem crê? Você vai orar e o demônio vai correr longe. Quem crê? Porque Deus está te preparando. Deus não vai enviar você despreparado para lugar nenhum. A gente se acha, né? Eu mesmo me acho. Quantas vezes eu já tive de perguntar a Deus, de falar com Deus, não ficar brigando, mas perguntar a Deus, mas Deus, tinha tanta gente para o Senhor mandar para Carnaúba dos Dantas, mais inteligente, mais eloquente, né? Mais sabida, como diz o nordestino. E eu sempre gostei de bastidores. Eu ia ficar lá nos bastidores, Deus. E a gente fica como Jeremias, sempre dando desculpa, sempre dando desculpa, sempre dando desculpa. Deus quer usar você, meu irmão. Deus não vai enviar você despreparado, não. Nem se preocupe. Abra sua Bíblia. Mesmo nesse trecho, não sai daí não. Versículo 20, verso 20. Olha só. Todo mundo chegou aí no verso 20 de Marcos 16, amém? Olha o que aqui diz, olha que coisa linda, meus amados. E eles tendo o que, igreja? Mais alto. E eles tendo o quê? Quem vai cumprir o eclésia? Um dos significados de igreja é sair para fora. Aqui a gente vem para se fortalecer. Depois a gente sai. E vai ser luz nesse mundo, sal nessa terra. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Ei, um vai pregar lá nos empresários que atendem. Outro vai pregar lá na escola, outro vai pregar lá no ônibus, outro vai pregar lá no comércio, outro vai pregar lá na academia, outro vai pregar lá na escola, outro vai pregar na rua, outro vai pregar lá no espetinho, não é assim? Já estou declarando que vocês vão evangelizar. Outros vão pregar, né, lá no mototáxi, lá na faculdade. E assim vai. E a pessoa que você alcançar, eu não vou estar no mesmo lugar que você. A pessoa que eu alcançar, você não vai estar no mesmo lugar que eu. Versículo 20. Acompanhe comigo o verso 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Gente, o que é que diz a parte B? Vamos ler todos nós juntos, vamos lá? 1, 2, 3 e... Cooperando com eles o Senhor. Irmãos, o que é que diz mesmo? Cooperando com eles o... Querido, Deus vai cooperar com você. Você está pensando que vai ficar sozinho? Você está pensando que vai ficar sozinha, despreparado? Deus coopera com você, comigo. Olha o que é que o versículo diz. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Mesmo no fim. Sabe o que é que eu vejo, irmãos? Eu vejo o sábado, o Senhor fazendo uma coisa extraordinária aqui nessa cidade. Eu vejo vocês impondo as mãos, saindo aí pela rua e gente sendo curada e dando testemunho. Eu vejo um mover de Deus tão grande, eu vejo uma glória de Deus tão grande. E isso não tem que ser só sábado, não. Isso tem que ser essa semana, isso tem que dar continuidade, isso tem que continuar, gente. Deus coopera conosco. Dê um glória a Deus aí, porque para Deus cooperar com a pessoa não é coisa fraca, não. E aí tem outro versículo que diz: porque de Deus somos cooperadores. Olha que coisa linda. Deus coopera com a gente e a gente coopera com Deus. Vamos ficar de pé e vamos ler esse trecho todo da mensagem de hoje, amém? Vamos lá? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, nós vamos ler até o versículo 20, bem forte. Vamos lá, gente? E disse-lhes:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quem pode dar um glória a Deus aí no seu lugar, amém? Glória a Deus, aleluia.